Feche os olhos. Peça para o Deus falar contigo essa noite. Eu estou com uma grande expectativa. E eu queria que você saísse daqui tocado. Nós não estamos aqui por pessoas, nós estamos aqui por causa de Cristo. Não foi uma pessoa que morreu por você, foi Cristo. Senhor Jesus, fala conosco. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite. Quantos aqui ouviram os rumores que o pastor Ricardo tinha brigado com o pastor Nonato e vai abrir uma nova igreja? Levanta a mão, seja verdadeira. Isso é mentira, viu? Só para você tirar logo aí, para não rodar mais. É fake news, viu? Nós temos orado e acreditamos naquilo que o pastor Ricardo foi gerado nesses 12, 13, 14 anos aqui, ministrando para nós. E nós acreditamos que chegou o novo tempo dele. Então, ele vai abrir uma nova igreja, nova aliança na cidade. Amém? Amém? Como a Kadosh, como a Moriá, como a Adonai, como a Yavé, como a Estrela da Manhã, amém? Como a Emanuel, amém? Amém? Glória a Deus. Quando você escutar alguém falando aí, ei, para de falar o que você não sabe, amém? Eu queria falar para vocês hoje, eu queria falar algo muito simples, mas eu espero que seja profundo ao seu coração. Para quem está nos visitando, eu sei que é um feriadozão prolongado aí. Quem está, seja bem-vindo a esse lugar. Diz que esse feriado é como, para quem não tem dinheiro, é como nascer feio com o olho verde, né? Não serve para nada. Brincadeira, mesmo se você tem um olho verde. Mas diz que eu vi uma frase, esse feriado aqui, feriado prolongado é como olho verde em pessoas que nasceram feias. Não serve para nada. Mas, como diz o pastor Nonato, nós não temos ovelha feia, né? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero falar hoje para vocês sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Queria que o pessoal parasse um pouco. Sei que o feriadozão prolongado, a galera comendo picanha, carne, aí toda aí tá uma sede mesmo, né? Uma feijoada hoje. Abra a tua Bíblia no Salmos 29. Se você quiser anotar aí o texto. Eu quero falar para vocês sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Salmo 29. Deixa os profetinhas correr aí na casa do Pai. Quem encontrou diz amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no Salmos 29, versículo 1. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros.
O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as flores. E no seu templo todos clamam. Amém? Eu queria falar sobre 3 princípios de como você vai aprender a ouvir a voz de Deus nesse tempo. Nós sabemos que nós estamos em meio a tantos conflitos nesse tempo da nossa alma, dos nossos corações, daquilo que tem acontecido na nação. E muitas vezes temos nos perguntado, né? Algumas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, Deus fala ainda? Você já ouviu essa pergunta? Deus fala ainda? E eu sei que Deus fala por meio de muitas coisas. Deus fala por meio de muitos instrumentos. Mas eu quero falar para vocês de 3 instrumentos que Deus continua falando desde a antiguidade. E o primeiro instrumento que Deus fala é por meio da sua palavra. Amém? Amém? Alguém está comigo? E o primeiro instrumento para você aprender a ouvir a voz de Deus é a sua palavra. Diga para a pessoa que está do teu lado: o primeiro instrumento para você aprender a ouvir a voz de Deus é por meio da palavra. João 1, versículo de 1 a 3 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Salmos 33, versículo 6 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E o primeiro entendimento e o primeiro princípio que eu quero liberar para você é que Deus continua a falar por meio da sua palavra. Então, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, porque a nossa geração é uma geração, talvez a minha passada ainda era mais forte, mas a nossa geração é muito mística. Então, nós queremos ouvir a voz, e eu vou falar sobre outros princípios aqui de como ouvir a voz de Deus. Mas o primeiro princípio que eu quero que você entenda é que Deus continua a falar por meio da sua palavra. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim: pastor, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Aí você pergunta para ele: tem quanto tempo que a sua Bíblia está fechada? Porque Deus continua a falar. Deus continua a liberar a sua doce voz. E a sua doce voz nós encontramos em sua palavra. Então, por meio da palavra foi criada todas as coisas. E pelo sopro da sua boca todas as coisas foram formadas. Então pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga: Deus quer falar com você. Diga: Deus quer falar com você. Abra a Bíblia. Eu não pedi para você abrir a Bíblia agora, amém? Foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Então, a resposta para a sua vida, para a minha vida, está por meio da palavra. A palavra é a bússola
que deve guiar a minha e a sua vida. A palavra é o lugar, o centro que eu e você devemos caminhar. Então, todas as vezes que você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ir pela palavra. Porque a palavra, ela vai te dar direção para tudo aquilo que você quiser. E eu escuto algumas pessoas, e eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo que a palavra está ultrapassada. E em alguns textos ele não crê mais na palavra. Ele é crente, ele frequenta a igreja, mas ele acredita que a Bíblia não é a voz de Deus. A Bíblia é apenas um livro. Então, se você é cristão e acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, desconfie do seu cristianismo. Porque por meio da palavra, por meio de sua palavra, Ele se tornou a palavra, o verbo vivo, e habitou entre nós, para que eu e você possamos caminhar por meio da sua palavra. No início não havia a palavra, a Bíblia, e Ele criou todas as coisas, que haja campo, que haja os animais, que haja, vamos fazer por meio da sua palavra. Então, para você sair daqui e para você entender e começar a aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer a palavra. Segundo princípio que eu quero falar para você hoje, como você vai ouvir a voz de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, pelas orações. O que nós pouco vemos hoje é uma geração que ora. E eu não falo de orar, irmãos, de chegar e deitar ali, porque a nossa geração é uma geração muito boa na hora das canções. A gente consegue colocar ali a canção, e eu gosto de orar com canções, porque nos ajuda, e ela nos dá, para mim ela me dá mais ou menos a direção, né? Porque as canções de adoração, ela dura de 6 a 8 minutos, e quando eu oro, eu entendo que eu orei mais ou menos 8 minutos a 9 minutos, então ela me guia no meu tempo de oração. Mas muitas vezes nós vamos lá, colocamos ali o sangue cruz, né? Aí só que se a gente não tiver focado, né, não, Gustavo? A gente quando é fé está só cantando. A adoração nos ajuda. As canções nos ajudam, mas nós temos que orar, amém? E nós escutamos a voz de Deus através das orações. Porque a oração é um diálogo, né? Que você fala. O problema é que muitas vezes nós achamos que é um monólogo, onde só você fala. Então, você fecha a porta do teu quarto, Mateus 6, aí você começa a orar. Espírito Santo, fala comigo. Eu estou precisando de uma resposta. Manda a varoa para minha alma que está abatida. Manda o varão que eu estou perdido. A pesquisa diz que existe 7 mulheres para um homem. Deve ter homem que tem 14, Jeová. Manda para mim, que eu estou sem nenhuma. E a gente começa a orar. Aí a gente começa a despejar, né? Em Deus. Quando o negócio tá ficando bom, aí você fala, amém. Uma vez nós estávamos no monte orando, e parece que foi incrível. Eu estava orando no monte, eu e outra galera. Não, eu e Daniel Alencar. Nós estávamos orando no monte. E oramos. Ficamos lá, adoramos, fizemos muita oração lá. Parece que é o mesmo espírito, né? Nós estávamos descendo do monte já mais ou menos 1h da manhã. E quando nós vamos, antigamente não tinha esse monte bonito, era lá na Faquinha, o Paulo lembra que nós íamos a pé, de carro, de bicicleta, o menino de skate, era loucura, né? Aí a gente ia para o monte. Aí fomos descer e eu tinha a cerca. Moça, foi dito e feito.
Foi ali que eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. Deus falou assim: só vocês falam? E foi nítido que eu senti isso. Daniel sentiu a mesma coisa. E eu falei: cara, a gente podia subir novamente, né? Eu senti como se nós estávamos tão preocupados para Deus resolver um problema nosso, que nós liberamos tudo sobre Ele. Despejamos em Deus as nossas necessidades. Então nós subimos e voltamos para o monte. E nós começamos a orar. E Deus começou a compartilhar aquilo que Ele queria compartilhar conosco. Então, você precisa aprender que Deus ainda fala por meio da oração. E Ele é o mais interessado em falar com você. O negócio é que nós já sabemos de muitas coisas. Nós temos a casa de oração. Nós temos, sabe, o momento de oração. Mas nós precisamos aprender a orar. E um certo homem de Deus diz assim: comece a orar até que você esteja orando de verdade. Porque nós sabemos que tudo no início é difícil na nossa oração. Tem dia que nós estamos assim, né? Meu Deus, eu te abençoo, Pai. Tem um amigo meu que um dia ele estava tão cansado. E ele está aqui hoje. Eu não vou expor ele não. Ele já se expôs. Na hora que eu falei assim, ele já fez assim, ó. Um dia nós estávamos orando. E ele estava cansado, ele estava empolgado. Aí ele disse assim: Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que é necessário que eu cresça e o Senhor diminua. Para aí, Pai, eu errei a oração aqui. É porque Deus, Ele nos conhece. E sabe o que quando eu olho um jovem dizendo: Senhor Deus, nessa noite, eu sei que todo mundo tem um modelo de orar, amém, irmãos? Mas nós aprendemos muitas coisas que não era para aprender, né? Assim, Senhor, na tua presença, ó excelentíssimo juiz da minha causa. Não, irmão, você é filho. Eu tenho 2 filhos. A Bibília não bate para entrar na porta do meu quarto. Ela está correndo ali, fazendo barulho ali. Ela não Papá, excelentíssimo papai, eu posso adentrar a sua presença? Não. Por quê? Porque ela tem intimidade com o pai dela e ela tem autoridade, ela entra de uma vez. Então, hoje é mais difícil porque ela está virando uma mocinha e as portas têm que ficar fechadas com a chave, não é verdade? Mas ela não tem esse negócio. E você não precisa ter isso para entrar na presença de Deus em oração. Porque o maior interessado em falar com você, Deus quer falar com você. O negócio é que muitas vezes nós terceirizamos a voz de Deus. Então nós buscamos os gurus, os guias, as pessoas que nós achamos que tem um dom profético. Nada contra, amém? As profetas, e Deus usa ainda os profetas, mas Ele quer falar com você por meio da oração. Os discípulos começaram a ficar desesperados e dizendo: Senhor, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Ele disse assim: olha, vai, entra no teu quarto. Todos nós sabemos isso, que é regra de fé básica da vida cristã. Mateus 6, entra no teu quarto, que o Pai que está em secreto te recompensará. E quando você for orar, ora assim: Pai. Qual é a primeira palavra que o Senhor nos ensinou? Pai nosso. Sabe por quê? Porque Ele sabe que a nossa geração é uma geração órfã. E todos aqueles que se aproximam de Deus, o Espírito repousa sobre ele. E ele tem agora a autoridade de entrar e de chamar: Abba, Pai, Paizinho. Agora você pode entrar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a procurar. O Pai está a procurar verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não tem Deus, né? Deus procura adoradores. Ele fala o Pai, porque Ele quer se revelar para nós como Pai. Porque por meio da paternidade de Deus nós temos intimidade. O problema é que muitas vezes nós achamos que já temos Cristo o suficiente.
nós já temos a palavra o suficiente. Então, eu não preciso orar mais, está bom demais. Eu já sei fazer as coisas, né? Eu já sei dirigir, eu já sei dirigir um culto, eu já sei ler a Bíblia, eu já sei a palavra. Eu não preciso mais de oração. Então, você precisa orar, que é uma das características para você ouvir a voz de Deus nesse tempo. E sabe qual é a melhor coisa que existe? É quando alguém chega para você compartilhando algo e você diz assim: uau! O que foi, menino? Deus falou comigo. É a melhor coisa que existe. Quando alguém chega para você e diz assim: olha, hoje eu estava lendo uma palavra, sabe, Salmo 23, Deus, mas não é o versículo do dia não, que cai para todas as Bíblias, meu irmão, na Bíblia Online. Você está lendo a Bíblia e você vai compartilhar com alguém e diz assim: pastor, ou alguém diz: cara, eu estava lendo hoje o Salmo 23 e tal. Aí alguém chega e diz assim: uau, Deus falou comigo hoje, é a mesma coisa. Porque o Espírito testifica. O Espírito testifica. Então, por que o Pai falou, irmão? Porque você parou um tempo para ouvir a sua voz. E muitas vezes nós estamos aqui e você precisa orar. E hoje nós temos vários modelos para aprender a orar. Quando eu comecei a orar, eu orava com um discozinho da videira. Eu acho que até hoje existe. Agora você vai para os 5 minutos de oração. Agora você coloca uma canção. Irmão, é prático. Coisas práticas. Agora você ore por alguém, pela sua família. Então, quando é fé, nós estávamos orando 1 hora, sem perceber. O negócio é que a nossa geração é uma geração tão livre, tão livre, tão livre, tão livre, que quando existe um modelo, a gente já fica: é um modelo. O Espírito está sobre mim, e Ele está sobre mim com liberdade. Eu não, é um modelo. Eu tenho uma relia modelo. Mas sabe por que nós hoje chamamos igreja metodista wesleyana? Sabe por quê? Porque a sua mãe deixou um método, Susan Wesley. Depois ela deixou o método. John Wesley olhou e observou e diz: uau, minha mãe era uma mulher de oração. Todos os dias ela fechava a porta de casa, orava, ela lia a palavra, ela fazia o seu devocional. Então eu vou fazer a mesma coisa. E ele começou a fazer. E quando Deus começou a soprar a vida de Wesley, depois que ele morreu, tinha tudo escrito, tudo em métodos, para que a próxima geração não perdesse aquilo que Deus tinha gerado sobre a vida. Então hoje eu e você procuramos na internet, no Google, em qualquer lugar, vida de John Wesley. Está lá os seus devocionais, está lá a sua teologia. Sabe por quê? Porque ele não se apegou à religiosidade da liberdade. Ele buscou um método. A Bíblia diz que Daniel, quando Nabucodonosor deu uma ordem dizendo: ninguém vai adorar outro Deus, ninguém vai servir a outro Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, do mesmo jeito, do mesmo modelo. Ele seguia um método. Então, uma das maneiras de você ouvir a voz de Deus é pelas suas orações. Diga para a pessoa que está ao outro lado: Ele quer falar com você. Eu aprendi uma coisa, e eu, com um profeta que faleceu, Gregório McNutt, ele dizia assim: dificilmente alguém aprende a orar num seminário de oração. Pode dar até um caminho para você, mas você aprende a orar quando você ora mesmo. Tem um CD que ele diz assim: Senhor, dá-nos paixão pela oração. E
E ele conta a história de todos os homens que alcançaram algo em Deus pela oração. Então, diga para a pessoa que está do teu lado: amado. Diga: amado. Deus quer falar com você. E quando a Bíblia fala de quarto secreto, te fala assim, quando a Bíblia diz de quarto secreto, não é só um local físico. Amém? Não é só um quadradinho lá de 4x4. Não se limite a isso. Mas pare. Pastor Nonato diz uma coisa: quando Deus quer falar com o homem, Ele leva ele a um lugar, Ele faz ele parar. Então, para você ouvir a voz de Deus, pare. Tire um tempo de oração. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. A palavra clamar é gritar, orar, clamar em alta voz. Então, ore, clame, que o Senhor vai te responder, amém? A Bíblia aqui está dizendo em Jeremias 33 que não é só você que vai ficar clamando. Ele vai te responder. E Ele vai fazer coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, não conhecem, quando vocês clamarem. Salmo 116, versículo 1 e 2. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, e eu invocarei toda a minha vida. Eu amo o Senhor. O salmista está dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Quando eu estava orando, quando eu estava clamando. E não só Ele me ouviu, Ele se inclinou para ouvir. E eu vou continuar orando a Ele por toda a minha vida, porque certamente Ele me responderá. Jeremias 29, versículo 12 ao 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Vocês virão a mim, vocês vão orar a mim, e eu ouvirei, quando você me buscar de todo o vosso coração. Então, primeiro princípio, Deus fala por onde? Por onde? Segundo princípio, Ele fala por onde? E a terceira coisa que eu quero falar: Deus fala pelos seus profetas, por visões e por sonhos. Deus fala de todas as formas, mas eu quero me focar nessas três coisas, amém? Deus fala pela natureza, Deus fala pelo jumento, Deus fala pelo pneu de carro, né? Deus fala por... A Bíblia diz que é pela multiforme e graça dEle. Não é segundo nós, é segundo o seu querer. Mas eu quero me ater a esses três princípios para a gente começar a caminhar, tanto aqui na Aliança Jovem como em toda a nossa vida. Amós 3:7. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu tenho assim ainda alguma... Eu não creio nesse negócio de profeta, de profecia. Aí nós temos outro extremo, né? Da galera que crê até demais, que não quer ouvir a voz de Deus, nem na oração, nem na palavra. Ele só quer ouvir aonde? Pelo quê? Aí eles fazem dos profetas os seus guias. E eu creio que Deus fala, amém, irmãos? Amém? Amém? Tem um profeta que está aqui na cidade chamado Amaro. É muito doido o jeito que Deus fala com ele, né? É muito doido. Eu não vou falar, é íntimo demais, não. Mas Deus fala.
E uma das coisas que eu vi mais bonito, um dia, nós estávamos orando. E ele liberou uma palavra, eu acredito, foi para a pastora Vanderlene. E ele estava orando e ele fez assim para ela e disse: minha filha, Deus visitou o teu quarto no teu aniversário de 15 anos, o aniversário que não teve. Ela começou a chorar. E eu falei: caramba, uau. Quando eu me converti, tinha outro pastor que dizia assim: fala, pai. A gente até brinca, né? Ele fala: pai. Sim, Senhor. Sim. E é muito, eu até brinco dizendo assim, tem hora que ele diz assim: Senhor, bota na Globo aí que a SBT está dando interferência. Porque é muito íntimo a forma que Deus fala. E você precisa entender, não é porque existe alguns vagabundos, diga assim para o teu irmão, não é porque que existe alguns vagabundos da fé, que você não vai ouvir aquilo que Deus quer falar, através de homens, que Ele ainda tem usado, pela profecia. Mulheres, quando eu falo homem e mulher, está no meio grupo, amém, irmão? Amós 3:7. Todos nós conhecemos esse texto. Que certamente nada acontece sem Deus revelar aos seus servos, aos seus santos, os profetas. Deus fala ainda, amém? Por profecia. Eu falei sábado passado de um homem que me encontrou, um americano, que eu não entendia nada em inglês, e ele começou a profetizar para mim em inglês, em 2003, de tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Um cara que eu nunca vi, não sei nem quem é, tento procurar na internet, não lembro o nome dele. Porque Deus ainda usa homens por meio da profecia. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crêem. Sabe o que é que eu vejo hoje? É gente que não tem compromisso nenhum com a palavra, não tem compromisso nenhum com a oração, e está atrás dos profetas. Você já viu isso? Eu fico em crise. Eu encontrei algumas pessoas essa semana, porque eu fiz um feedzinho, né? Do dia que o Amaro estava orando por nós. Aí alguém chega e disse assim para mim: eu queria tanto ir. Deu vontade de eu falar: minha filha, eu estou profetizando tem mais de 8 meses para ti, todo domingo, todo sábado. Levanta e anda. Por quê? Porque a nossa geração, ela gosta de profecias, aquelas profecias que massageiam o nosso ego, não é verdade? Eis que sou teu Deus, vou fazer uma grande coisa na tua vida, aleluia, xaramanaias. Vou te dar um carro, você não vai andar mais a pé. A gente gosta de ouvir isso, irmão. Uma parte de nós, quando fomos em alguns profetas, quando estávamos em pecado, ficamos: ô Senhor, não revela minha vida não, não revela minha vida não, não revela minha vida. Sim ou não? É só eu? Sou só eu que já fui no profeta em pecado e falei: ô Senhor, não revela. Irmão, Ele não vai revelar que Deus, Ele não vai te passar vergonha ali não, irmão. Porque tu já sabe que tu tem que pedir perdão e se reconciliar. A não ser quando Deus quer usar um no meio do nada e diz: ei menino, se ajeita, porque o espírito de morte te visitou hoje. O espírito de morte te visita todos os dias, porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. O negócio é que nós queremos ouvir coisas que massageiam o nosso ego. Então, nós pegamos os nossos carros, nós saímos atrás de profetas em um monte de lugar, nós saímos atrás de profecia em um monte de lugar, atrás de profetas, que diga para nós: eis que te digo, vou te dar isso, vou fazer aquilo. Enquanto Deus está falando para você, se posiciona, fique na posição, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida e você precisa se posicionar. Eu gosto de ouvir o pastor Ricardo, eu gosto de ouvir o pastor Nonato apenas. Então só vem no domingo, porque eu vou pregar quase todo sábado agora. Eu estava no carro agora e eu falei assim: Senhor, fala comigo. No dia que o profeta Amaro falou: o
o Senhor já tem me falado, e eu quero só, sabe por quê, irmão? Porque a profecia, ela vem para te exortar, amém? E é Bíblia. Para exortar, te consolar e te edificar. Se ela não estiver dentro da palavra, desses princípios, desconfie dessa mensagem. Tem algumas pessoas que esperam o profeta, e o profeta diga, alguém já foi orar nesse profeta? Eu já fui orar no profeta, que o profeta dizia, eis que te digo, vou fazer uma grande, eu já sei o que Deus quer fazer comigo, irmão, porque Ele já disse na palavra que Ele quer trocar o meu coração, o meu velho coração pelo novo coração, que eu preciso nascer de novo. O Espírito Santo disse para mim que eu preciso me reconciliar com Ele e com os homens. O Espírito disse já aqui pela sua palavra que eu sou filho. O Espírito Santo já falou aqui por intermédio de Moisés, Samuel, já falou. E eu não vou dizer para você que eu não gosto de ouvir, eu gosto de ouvir a mensagem, irmão. Sabe por quê? Porque e eu gosto de ouvir assim, quando você está em crise, alguém já passou pela crise, se você fala, Senhor, eu preciso decidir, é isso ou não é? É isso, aí alguém, do nada, Deus levanta, porque é dele a obra, e ele diz assim, meu filho, eu estava orando aqui, Deus falou para mim que você é isso e isso, uau! Aí ele me confirma, aí ele me anima e diz, uau, eu preciso continuar, eu não posso parar. Mas eu já ouvi pela oração e pela palavra. Se você recebe uma profecia que não está de acordo com essa palavra, desconfie. Um dia eu fui numa casa de uma mulher e eu senti que a mulher estava querendo me manipular para mim. Ela tinha uma filha e ela queria me jogar para a filha dela. É uma profeta, irmão. Aí eu falei assim, oxe, essa mulher está querendo, será, jogar a filha dela para mim? Aí eu fui orar, ela falou, vamos orar, meu filho? Eu falei, vamos. Aí ela disse assim, a mulher que você está hoje é Jezabel para a sua vida. E era minha esposa, irmão. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Se eu não tivesse uma identidade, talvez eu não estaria casado com minha esposa hoje, irmão. Sabe por quê? Porque nós gostamos. E principalmente quando nós estamos no meio de um monte de gente que está bagunça, que nós estamos cheios de coisa para resolver. E algum dia se levanta. Eis que te digo, meu filho, vou fazer uma grande obra, vou te colocar por cima. Vou preparar uma mesa diante dos teus inimigos, e o teu cálice vai transbordar. Salmo 23. Mas vai transbordar para tu pedir perdão para Ele. Ele vai te colocar na mesa diante dos teus inimigos para você se reconciliar com Ele. Não é para você sair por cima, não. Por visões. Deus fala por visões, irmão. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda, Atos 2:17, nos últimos dias, diz Deus, não sou eu, Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Deus vai derramar visões sobre o seu povo, e se Ele está derramando do Espírito dele, Ele vai derramar sobre os jovens, sobre mim, sobre você, visões, sonhos. Não é para que você se sinta especial, é só para uma coisa. Diga para a pessoa que está do teu lado, para a edificação da noiva, da sua igreja.
muitas vezes nós falamos dos 5 ministérios aqui, e nós achamos que um é mais importante do que o outro. Nós achamos que um é mais importante, um fala mais que o outro. Mas se você ler o texto em Efésios, ele termina assim: e esses ministérios, eles servem, eu vou atualizar, ele serve para uma coisa: para edificação da sua noiva, a igreja. Só para isso. Então Deus vai derramar sobre você visões. Quantos aqui são jovens? Eu sou. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Quantos aqui acreditam que Ele vai derramar, e Ele está derramando do seu Espírito sobre nós? Então Ele vai derramar sobre você sonhos, visões. E eu tenho uma coisa que eu carrego dentro de mim, irmãos. Uma vez eu estava pregando em Porto Franco. E como eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus, eu estava pregando. Aí muita gente fala assim: eu ouvi a voz de Deus. Deus fala de muitas formas, amém? Deus fala pela sua voz. Eu comecei lendo o texto sobre a voz dele, que a voz dele é poderosa. A voz dele é como o som de muitas águas. A voz dele quebra o cedro do Líbano. A voz dele até a costa da cria. A voz dele é poderosa. Ele fala por meio da voz. Ele fala por meio do seu espírito, porque nós somos espírito. Ele fala por meio de visões, de revelações. Ele fala pela sua palavra. Ele fala de muitas formas. E um dia eu estava orando, e eu estava pregando, e eu estava naquela briga, né? E o Espírito Santo falou assim: coloca a mão na cabeça dessa pessoa. Aí eu falei: não, eu vou pregar minha mensagem, que eu já quero ir embora. Eu estava em Porto Franco. Aí o Espírito Santo, Deus fala assim: coloca a mão na cabeça dessa pessoa. Aí eu não coloquei. Terminei e fui embora. Depois de um ano, eu fui na igreja e eu fiquei com aquele sentimento dentro. Eu procurei o pastor e eu falei: pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo me falou para colocar a mão na cabeça de uma mulher. Assim, ela estava assim, assada, eu lembro nitidamente. Ele falou: pastor, essa mulher está aqui, mas ela tem muita dificuldade de crer. Ela não veio hoje, mas ela tem muita dificuldade de crer. E no dia que o Senhor veio, ela falou assim: se Deus está falando através desse homem, que essa palavra é muito forte, que ele coloque a mão sobre a minha cabeça. E ela ficou meio em crise aquele dia. Depois daquele dia, irmão, nunca mais eu deixei de fazer algo que o meu espírito falou, que eu ouvi Deus, do que, tá ficando doido, eu não deixo mais de fazer. Sabe por quê? Porque se não é pecado, se não fere a santidade de Deus, se não fere a igreja, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Então, se você tem um sonho, tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, ela já chega assim, né? Eu não sei, mas eu queria compartilhar algo com o senhor. Eu estava dormindo, eu falei: irmão, vai logo na raiz. Eu acredito. Se eu não acreditar, nós vamos orar e vai ficar tudo bem. Pastor, eu tive um sonho assim, assado. Aí muitas vezes as pessoas acham que nós temos uma resposta para tudo de sonho também, né? Que nós estamos no adivinho, um horóscopo, alguma coisa assim. Aí eu falo: não, irmão, eu vou orar aqui, aleluia, glória a Deus, e que Deus nos conduza. Mas glória a Deus que você compartilhou. Por quê? Porque Deus vai despertando isso na sua noiva, amém? E nós temos uma pessoa mais aberta possível do mundo aqui, que é o pastor Raimundo Nonato. Alguém chega para ele e diz assim, eu já até perguntei para ele: pastor, o senhor nunca perguntou, tem uma irmã, né? Aí eu falei assim: pastor, direto essa mulher vem atrás do senhor dizendo que teve um sonho, pastor. Pastor, ela dorme demais, não dorme não. Ele: meu filho, deixa de besteira. Deixa de conversa, cachorro.
Aí ele, meu filho, mas acredita que ela disse isso. E Deus confirmou e Deus fez agora. Porque Deus usa, irmãos. Deus usa. Então, se Deus te deu um sonho e você não compreendeu e não entendeu, compartilhe. Se você teve uma palavra que Deus gerou no teu espírito, compartilhe. Se Deus tem uma palavra que Ele quer compartilhar sobre a vida de alguém, um sonho sobre a vida de alguém, compartilhe. A responsabilidade de fazer não é sua, a sua responsabilidade é de compartilhar. Então, Deus vai nos usar e Ele vai falar conosco por meio da sua voz, da sua palavra. Ele vai falar através das orações e Ele vai falar através dos profetas, dos sonhos, das visões, das revelações. Eu sou muito grato. Eu fico meio zangado, mas eu sou muito grato. Esse homem que está aqui, o Amaro, quando eu estava num momento de decisão da minha vida, ele chegou e disse assim para mim: meu filho, Deus fala para você ir para a faculdade, que a faculdade está paga. Eu ri dele, irmão. Eu ri. Eu estava desempregado. Estava igual o Chaves, só com cabo de vassoura e aquela sacolinha de roupa. E o cara veio dizer para mim entrar na faculdade, que a faculdade está paga. Há 2 anos sem pegar num caderno, numa caneta só para assinar meu nome, mal. Então o profeta no meio da multidão disse para mim: Deus fala para você entrar na faculdade, que está tudo pago, que é um tempo novo na sua vida. Eu vejo um anel sobre o seu dedo. E eu falei: uau, é casamento. Aí ele falou: não. Desde meu eu pensei, né? Uau, é casamento. Ele falou: não, é um anel de chamado, de pastor. Eu vejo tua sandália toda suja, a sandália da preparação do evangelho. É como se ele estivesse dizendo: você vai correr por todos os cantos. Então eu fiquei com aquilo. Depois de mais ou menos uns 2 meses, teve um vestibular. E eu falei: não, eu vou fazer, só para atiçar a fé do profeta. Passei, irmão. Mas como é? Passei. Com 15 dias tinha que fazer a matrícula particular. Como é que paga? Mas eu falei: Deus, tu disse que está paga, então eu vou trabalhar e vou confiar no Senhor. Só que tem gente que fala assim, né? Guilherme, Deus fala para ti que a faculdade está paga. Aí ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele vai me transladar lá para Unisuma, para Pitágoras. Mas não, querido, trabalho também, amém? E eu comecei a orar. E no dia de fazer a matrícula, eu compartilhei para poucas pessoas que eu tinha que fazer a matrícula. Então, Deus usou quem? A igreja. Aí tem muita gente querendo fazer as coisas fora da igreja, né? Aí alguém chegou para mim e disse: pastor, não era nem pastor, falou: João, eu estava orando e Deus mandou eu te dar esse dinheiro. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Eu estava orando e Deus mandou compartilhar isso contigo. Então, eu fiz a matrícula. Mas não é só a matrícula, né, irmão? Tem 4 anos, todo mês não para de pagar, né? Sim ou não? Tem um negócio do Lula que o cara dá, né? Mas depois tem que pagar depois, né? ProUni, né? Os negócios. Fiéis. É o fiéis. Aí eu peguei. Aí um dia eu tô orando com a minha esposa, nós orávamos e tal, e estamos em casa, início de casamento. Ela fazia faculdade, eu fazia de outro lado. Eu estou em casa, uma pessoa bate na porta e fala: vim visitar vocês, aleluia, glória a Deus. E eu falei: uau. Ele falou: eu estava orando. Quanto é que custa a tua faculdade? Eu falei: 400 e pouco na época, né? Hoje está mais caro. Ele falou: eu estava orando e Deus mandou eu pagar ela, uma parte dela até o final. Todo mês vai lá no meu escritório e pegue direto com a secretária. Todo mês eu ia lá, irmão, e pegava aquele dinheiro. E nunca faltou. Então, toda a minha faculdade foi paga, para a glória de Deus. Porque Deus usou profetas. E
espere só Deus usar profetas, pois que te digo, mas seja profeta na vida das outras pessoas. Seja profeta abençoando também, amém? Seja profeta acreditando no chamado de outras pessoas. Seja profeta investindo na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. Profecias não é só para quem tem um ofício de profeta. Profecia é para todos. Você pode profetizar. Você pode.